Olá, vamos então para o segundo vídeo, né, videoaula sobre a vinda da família real para o Brasil. Então vimos por último que nunca uma família real, né, da Europa veio para uma colônia e se estabeleceu. E foi a primeira e única vez na história que isso, né, vai acontecer. Né? Então, com medo da invasão de Napoleão, com medo de ser preso, né, Dom João decide vir para o Brasil. E esse fato inédito vai levar, né, a grande importância dessa aula, né, a criação do Brasil como nós conhecemos. Né? Até então, a chamada Colônia Brasil, na verdade, era fragmentada. Né? As maiores, digamos assim, cidades, né, do Brasil, elas tinham contato direto com Portugal. Então, não havia uma noção clara de Brasil. Né? Vamos lembrar que, quando vimos a Inconfidência Mineira, era independência de Minas Gerais. Né? Então, a vinda da família real vai centralizar o poder no Rio de Janeiro e vai começar a criar essa semente, né? Essa ideia de um país chamado Brasil. Então, a Inglaterra, né, que ajudou a criar essa ideia, né, de trazer a família real para o Brasil. A Inglaterra forneceu navios para a fuga da família real portuguesa, né, e junto com o rei, com a família dele, 15 mil pessoas embarcaram para o Brasil. Toda a corte, né, os puxa-sacos, os ministros, os que trabalhavam, enfim, todos em torno da corte, né, embarcaram para o Brasil, protegidos então pela marinha inglesa. E eles saíram às pressas, com medo, né, da chegada de Napoleão. Estava chovendo, era madrugada, e algumas coisas foram esquecidas, né? Algumas bagagens, caixas, acabaram até esquecidas no porto, lá em Portugal. Então, conforme aqui o esquema mostra, né, esse mapa que nos mostra, a família real saiu lá de Portugal em novembro, né, de 1807, chegou na Bahia, em Salvador, né, o Dom João, em, já em 1808, né, em janeiro, né, de 1808. Então, saiu em novembro, chegou em janeiro na Bahia. Durante a viagem, teve um surto de varíola, né? Teve vários problemas a viagem. E somente em março, então, eles vão chegar no Rio de Janeiro, né? Onde vai ser estabelecida a capital desse Império Português. Bem, Rio de Janeiro, então, capital do Império Português. A elite portuguesa encontrou no Brasil rural um Brasil rural, e a chegada de tantas pessoas levou à falta de moradias no Rio de Janeiro. Então, imagine uma cidade pequena na época, né? Rio de Janeiro era uma cidade pequena, então muitas famílias ricas, que tinham propriedades, né? Tinham fazendas e propriedades, tiveram que ceder suas casas para membros da família real. Né? Então, vai transformar o Rio de Janeiro. Né? Então, uma cidade antes cheia de construções precárias e doenças, né? A vinda da família real portuguesa trouxe aí modificações. E não houve assim uma revolta, pelo contrário. Né? Vários comerciantes do Rio de Janeiro perceberam a chance de prosperar. Então teve pessoas, né, teve comerciantes e tal, que fizeram questão de ceder, né, suas casas, e para a família real. Então já com essa percepção, né? Então a cidade vai crescer, vai prosperar,
e o comércio também vai prosperar. Dom João, ao decretar a abertura dos portos, beneficiou a Inglaterra, né? E a aristocracia brasileira, que podia comercializar seus produtos com outras nações. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela faz parte do processo de independência, porque o Brasil, aos poucos, vai deixar de ser colônia, né? Então, essa abertura dos portos que Dom João assinou com a Inglaterra e outras permitindo que os ingleses, né, mantivessem comércio com o Brasil, isso aí quebrou o monopólio, o pacto colonial, né? Vamos lembrar que o Brasil, como colônia, só podia comercializar com Portugal. Então quebrou o pacto colonial, né? Então, e aí a aristocracia brasileira, né, os grandes fazendeiros, os grandes produtores, eles agora podem, não tem mais Portugal no meio do caminho, né? Então, vamos lembrar, na independência da América Espanhola, uma das grandes queixas dos crioulos, né, da elite rural, era que tinha a Espanha atrapalhando o comércio, né? Então, aqui é a mesma coisa, a mesma situação. Agora, a elite brasileira se livra de Portugal, pode manter o comércio. E aqui nessa charge, né, nós começamos a comprar muitos produtos ingleses, né? Até caixão de defunto nós compramos na Inglaterra, né? Tinha até um outro exemplo aqui, roupas de veludo. Imagine que no Brasil, um país tropical, nós comprando, né, coitadas das mulheres, né, que tinham que usar vestidos de veludo, né? Então, lá na Europa tem o bloqueio continental, a Inglaterra está entupida de mercadorias e o Brasil vai ajudar a comprar até caixão de defunto. Dom João VI, né, aqui no Brasil, ele vai então começar a transformar o Rio de Janeiro na capital do Império Português. E aí, entre as mudanças está o Jardim Botânico, né, a criação do Jardim Botânico, e havia um interesse também econômico por trás da criação do Jardim Botânico, né? Porque a ideia também era trazer plantas, e uma delas foi até o café, né? Trazer plantas para ver se elas se adaptam ao clima brasileiro, né? Plantas de outros países, outros lugares. A Escola Real de Ciência, a Escola de Comércio, de Artes e Ofício, a Academia Militar e da Marinha. Então, aos poucos, ele vai transformando aquela vila, digamos assim, né, perdida, né, no Brasil, em uma capital, né? E também em 1816, a missão artística francesa veio ao Brasil. Então, nós temos aí pintores, né, que vão começar a retratar o Brasil, né? Como que vivia a corte, como era o interior do Brasil, como que era o dia a dia do Brasil, né? Então essa missão francesa, pintores, dramaturgos, tinha até cantores, né? Eles vão trazer um pouco dessa cultura francesa, que na época, né, a cultura francesa era o máximo da civilização. Tratados de 1810. Então, eu acho que a grande importância dessa aula é a criação, né? Surge a ideia de Brasil, né? Então, essa noção de Brasil. E uma outra coisa importantíssima dessa aula, né, que também já foi visto, e agora vamos concluir, é o fim do Brasil colonial, né? Do pacto colonial. Então, por isso que faz parte do processo de independência. Os tratados de 1810, tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, né? Ele permite à Inglaterra a entrada de seus produtos, né, com uma taxa de 15%. Né? Vamos lembrar que hoje, eu vou pegar um exemplo da indústria automobilística.
Por que um carro um carro importado é tão caro? Porque ele paga assim no mínimo, né? Agora eu estou desatualizado, mas eu acredito que ele paga no mínimo 60% de imposto. Então, por isso que o carro importado é tão caro, né? Porque ele deve pagar uns 60% de imposto ou mais. Então, 15% é uma taxa muito baixa. Então, os produtos ingleses, né? Então, a Inglaterra agora quer, quer se beneficiar, né? Ela ajudou a salvar a família real, ela trouxe a família real para o Brasil, ela protegeu a família real. Agora vem o acordo econômico, né? Então a Inglaterra tem o direito a 15% na taxa de impostos. Portugal, 16%. Então repare aqui, se o produto vem da Inglaterra, 15% de imposto. Se o produto vem de Portugal para o Brasil, 16%. E se vem de outros países, 24%. Então, esse tratado vai beneficiar, logicamente, a Inglaterra. E essas taxas muito baixas, de uma certa forma, vão prejudicar a nossa indústria aqui, né? Vamos lembrar que era proibido ter indústrias no Brasil, e agora pode até ter uma liberação dessas indústrias. Mas como que uma indústria brasileira, ainda inicial, vai poder competir, por exemplo, com produtos ingleses, né? Uma Inglaterra em plena revolução e uma taxa tão baixa, né? De 15%. Dom João, então, na época, vai se envolver em campanhas militares. Uma delas é a invasão da Guiana Francesa, né? Além da Guiana Francesa, né, nós vamos ver isso na próxima aula, ele também invadiu o Uruguai, né, lá no extremo sul do Brasil. No caso aqui da Guiana Francesa, com a desculpa, né, com medo, né, que Napoleão invadisse o Brasil. Numa outra versão, é uma represália, né? Então, assim como Napoleão invadiu Portugal, Dom João invade a colônia francesa na América do Sul, a Guiana Francesa. A grande contribuição dessa invasão foi, na época, né, que foram trazidas mudas de café para o Pará, né, segundo alguns meio contrabandeadas, né. Do Pará, elas foram levadas para o Rio de Janeiro, e aí o café, então, virou um grande produto de exportação no Brasil. Então foi a partir da Guiana Francesa que o café, né, entrou no Brasil e depois vai se tornar o motor da nossa economia. Durante o Segundo Império, a República Velha. E para encerrar a aula, né, então em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, oficialmente agora, né, não só em termos econômicos, mas oficialmente, o Brasil agora é Reino Unido a Portugal e Algarves, né, deixando de ser colônia. Né? Então, o processo de independência está engrenado. Né? O Brasil não vai voltar a ser colônia de Portugal. A elite brasileira não vai permitir.